Ei, você sabia que dá pra comprar seus mangás favoritos e ainda ajudar o canal do Geek Brasil? Link na descrição. Uma razão para lidar com todos os mistérios de One Piece é o fator principal de que Gold Roger ter a capacidade de ouvir poneglyphs. Mas qual era o gatilho para que o personagem tivesse esse poder? Por que nunca mais ouvimos falar disso em One Piece? Qual evolução será necessária para atingir tal ponto de sensibilidade? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de One Piece. Sim, pessoal, vamos aqui trazendo o nosso quadro do Professor de Ohara. Vamos falar bastante coisas sobre One Piece aqui no canal. E a gente tem suas perguntas, suas respostas. Vocês mandam aqui para o canal, na nossa comunidade, as suas perguntas. E a gente traz toda segunda-feira, ou pelo menos quase toda segunda-feira, aqui no canal para vocês assistirem e participar dessa comunidade, incrementar ainda mais o fandom de One Piece. Então já deixa o seu like, já se inscreva aqui no canal e também compartilha esse vídeo com os seus amigos. É claro, se você está procurando uma comunidade para você conversar bastante sobre One Piece, tem o nosso Discord com o link na descrição. Por aqui também tem o nosso botão para você se tornar membro do canal e ajudar o Geek Brasil com planos a partir de R$ 1,99 mensais. E também você pode comprar através dos nossos links da Amazon. A nossa árvore de links vai estar aqui embaixo e aí você pode comprar os seus jogos, os seus mangás, seu action figures e assim ajudar o canal do Geek Brasil da melhor forma. O Carlos Eduardo traz uma pergunta bem interessante aqui relacionado ao ano. Professor de Ohara 12. LP, você concorda que a saga de Wano está sendo a batalha mais difícil para o Luffy e sua tripulação até agora? Cara, eu não acho que seja realmente a batalha mais difícil. Talvez seja, digamos assim, a saga mais complicada. Mas a batalha mais difícil, de acordo com aquilo que a gente pôde observar e realmente entender durante toda a saga de One Piece, na minha visão foi Sabaody, né? Do fato de que o Luffy estava completamente estourado, o Sanji também, o Zoro principalmente, que tomou todos os golpes do Luffy ali através do Kuma, e depois eles encontraram o Kuma juntamente com todo aquele bando da marinha. Então eu acho que Sabaody ainda assim pra mim foi uma das ações mais complicadas ali, porque o Luffy ainda estava entendendo um pouco sobre esse lance do Haki, que estava surgindo na obra ainda, e a gente percebeu que o personagem não conseguiu lidar com todas essas ações e acabou levando a gente naquele desespero. Mas o Wano, ele sim é uma das batalhas mais acirradas do Luffy e também dos Mugiwaras, mas eu ainda não consigo enxergar como se fosse sim uma, digamos assim, uma saga em que o Luffy acabou tendo uma das maiores dificuldades, né? Eu nunca realmente senti essas ações de Wano, né? Talvez tipo o Kaido batendo no Luffy, mas ao mesmo tempo os Mugiwaras meio que tipo tinham tudo sob controle, né? Eles mesmo agiram com todas essas ações, abriram todas as prisões, libertaram todos os soldados, os cavaleiros, os samurais e tudo mais, e tudo isso fez realmente com que o ano fosse incrementado na obra da melhor forma possível. Mas dizer que é a saga mais complicada, que é a batalha mais difícil pro Luffy até então, eu acho que não. Talvez seja a batalha mais acirrada, mas a mais complicada eu acredito que não. O Lotus vai reinar aqui nesse Professor de Ohara, porque muita gente acabou não mandando as perguntas e o Lotus mandou ver aqui nas perguntas dele, né? E aí acabou trazendo uma pergunta sobre a Otama. O poder de Otama funciona com Zoans verdadeiras ou só com Smiles? Professor de Ohara 12. Cara, eu acredito que só com Smiles, né? Por quê? Por mais que seja engraçada a ideia de que o Kaido iria realmente obedecer a Otama, né? Eu acho que seria algo um pouquinho complicado fazer com que um Yokon se tornasse um subordinado de uma garotinha de no máximo 6, 8 anos de idade. Então eu acho que deve funcionar apenas
com smiles, né, e todas essas ações, e por mais, como eu falei pra vocês, fosse algo engraçado observar ali o Kaido servindo a Otama, né, chamando ela de rainha e tudo mais, né, rainha das feras, mas eu ainda acho que só funciona com smiles mesmo, e pra realmente progredir e ajudar aí nessa fama do Kaido de não se tornar esse ser dependente da Otama. O Vandro traz um questionamento bem interessante aqui relacionado à similaridade entre Sanji e Robin. Salve, LP! Professor de Ohara 12. Não sei se você já percebeu ou citou isso, mas já notou a semelhança da cena recente do Sanji chamando a ajuda de Robin e a cena de Robin gritando que queria viver em Enies Lobby? Principalmente no mangá pelo foco no rosto, as semelhanças do sangue escorrendo de Sanji e as lágrimas de Robin. Não sou muito chegada a One Piece, mas gostei dessa semelhança, sendo proposital ou não por parte do Oda. Cara, realmente foi algo bem interessante, né? Eu tava tentando assimilar essa cara do Sanji e eu ainda não tinha ligado os pontos. Mas faz completamente sentido, né? O Oda colocar essa cena da Robin como se fosse um alívio cômico, né? Colocar ali através do Sanji um alívio cômico daquilo que a gente realmente acha engraçado ou não, né? Se você é fã do Sanji, você provavelmente não deve estar achando nada disso engraçado. Mas se você é ali fã do Sanji e gosta de zoar todos os personagens, então você particularmente gostou disso e gostou dessa referência. Eu achei que sim, foi uma referência, foi um ponto interessante de que é uma maneira de clamar, né? É uma maneira de fazer a gente notar, e por mais que a gente brinque, gente, aqui no canal sobre pegar no pé do Zoro, pegar no pé do Sanji, pegar no pé do Luffy, do Chopper, do Usopp, principalmente, da Nami, a gente brinca bastante porque os Mugiwaras estão aí pra gente realmente brincar, zoar, comentar e criar um hype em cima desses personagens. Mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer que o diferencial, como o Evandro falou lá no canal dele, lá no Mangake, o diferencial dos Mugiwaras é a união do bando, e que cada um, né, na onde um é forte, o outro é fraco, e na onde o outro é fraco, um é forte. Então eles meio que se completam, né? Eles meio que, tipo assim, se delegam. O Luffy mesmo fala isso, né? Que ele não conseguiria ser o rei dos piratas se a Nami não desenhasse os mapas pra ele, se o Sanji não fizesse a melhor comida, se o Zoro não fosse aquele excelente espadachim, se o Chopper não fosse um excelente médico, se o Usopp não fosse um excelente atirador, se o Frank não fosse um marceneiro e toda essa parte tecnológica dele. Então a gente tem todas essas ações, um Jinbe agora, né, que ele é um excelente timoneiro que o bando do Luffy não tinha. Então a gente tem esses aspectos, e essa fase, né, essa brincadeira, esse momento em que o Oda coloca essa similaridade entre ali a Robin e o Sanji, é para mostrar realmente que os Mugiwaras, eles são completamente um bando diferente dos demais quando se trata da união deles. Oh, Lotus, mais uma vez aqui fazendo um questionamento sobre a importância do Jinbe nessa guerra. Qual será o papel de Jinbe nessa guerra, professor de Ohara 12? Cara, eu acho que vai se limitar mesmo a lutar contra o Rus, né? O papel do Jinbe foi proteger ele até a chegada do Luffy, né? Não proteger ele, né? Mas proteger o Luffy até a chegada dele ali no telhado para lutar contra o Kaido. Esse foi o papel do Jinbe principal da guerra. Porque, né, o Oda tinha que enfiar o Sanji naquela situação da Black Maria, né? Então ele tinha que colocar mais uma pessoa para proteger ali o Luffy, para não dar BO, para não dar realmente algo ruim. E o papel do Jinbe vai ser isso mesmo, vai ter todas essas ações envolvendo os personagens. Eu acho que a gente vai ver essa batalha. O Rus é o personagem que tem um aspecto, uma similaridade, ele já conhece um Jinbe, mesmo o Jinbe não conhecendo ele. Então a gente percebe que tem bastante aspectos que podem realmente ligar esses personagens e que podem ter essas noções de importância para tanto o Jinbe quanto também para os Mugiwaras. O Blues Hell trouxe um questionamento bem importante que vem lá de trás de One Piece. LP, o que você acha das 3 sombras mostradas no fim do arco do Thriller Bark, no Triângulo Florian? Por algum motivo até hoje fico na dúvida, já que não é muito convincente serem omnibosos. Vamos lá, né? Vamos aqui, eu trouxe aqui pra gente comentar, e se trata realmente, vamos conversar aqui sobre
essas 3 sombras, né? Triângulo de Florian, One Piece, pra gente comentar e falar sobre essas ações. Então, essas imagens, né, a gente percebe que, tipo assim, tem muitos aspectos, que tem gente que teoriza que são gigantes, tem pessoas que teorizam que são apenas imagens ali, talvez seja o Zunisha, então tem muitas coisas que podem realmente estar conectados a essas sombras, né? Talvez estejam conectadas também a algumas ações envolvendo aos Di, que realmente o mundo de One Piece é algo completamente diferente ao nosso mundo. E todas essas ações realmente incrementadas, vale até mesmo um vídeo de teoria para explicar e entender um pouco mais sobre esses monstros e todas essas questões, né? É interessante porque o Triângulo de Florian, ele é bem inspirado no Triângulo das Bermudas, né? Então, a gente percebe que tem bastante seres que podem estar realmente sendo inspirados no nosso mundo, sendo trazidos para lá. Eu acho que é bacana a gente fazer um vídeo específico sobre isso, comentando um pouco mais sobre essas ações e também sobre o que pode ser esses seres que apareceram ali envolvendo essas conexões, né? Muitos às vezes falaram, né, que se tratava ali da ilha de Zou, né, que seria a perna do elefante, que acaba sendo ali a incrementação da ilha de Zou, mas eu acredito que possa ter alguma coisa a mais e provavelmente conectada com o Elbaf, né? Então tem bastante coisa pra gente ligar e falar um pouco mais sobre isso com um vídeo bem específico, né? Porque aqui no Professor Johara é só pra gente pincelar e conversar sobre os assuntos. E o César acaba trazendo uma pergunta para botar gasolina na fogueira. Marco versus Zoro, kkkk. Qual imediato é o mais forte na sua visão? Professor Johara 12. Não tem muito o que comentar, né? Marco. Não tem muito o que questionar ainda, né? O Zoro ainda não chegou nesse aspecto extremamente forte, né? Ele conseguiu... O Zoro não chegou ainda no aspecto que eu acho que ele possa realmente chegar no nível de um Marco, né? Talvez não dê nem para comparar os dois ali na forma como eles lutam e tudo mais, né? Não é à toa que os dois estão no mesmo lado da guerra, mas eu acredito que o Marco mostrou mais coisas que o próprio Zoro até então, né? Porque o Marco ele conseguiu solar tanto ali o Queen quanto também o King, de uma forma que, cara, ele tá cansando, tá realmente ficando cansado, mas, cara, nem se compara as porradas que o King e o Queen estão tomando ali do Marco. Enquanto isso, a gente não observou, por exemplo, o Zoro rasgando ou tendo ali um grande, digamos assim, um grande impacto no Kaido, apenas ali no chifre do castelo e tudo mais ali do personagem, mas a gente não viu nenhuma ferida, digamos assim, mortal ou algo assim realmente relacionado na Big Mom. Tudo bem que são, não sei se 2 calamidades têm força suficiente para bater de frente com o Yokon, então não dá para realmente dimensionar sobre isso, mas na minha visão, no meu aspecto relacionado à evolução de poderes e também do questionamento, né, das ações relacionadas ao que o Marco já passou, eu acredito que o Marco está um pouquinho à frente do Zoro em relacionado a imediato. Mas o Zoro não é imediato do Luffy, só pra ficar claro, o bando do Chapéu de Palha, ele não tem o imediato e seria mais nas questões realmente de ser quem é o personagem mais forte, né? A gente sabe que o Marco, ele possivelmente era o imediato ali do Barba Branca, não tem nada confirmado sobre isso, mas o Zoro, ele não é também o imediato ali dos Mugiwaras. E o Lotus, mais uma vez, brilhando nesse vídeo, traz o questionamento que leva ao título desse vídeo. Seriam os poneglyphs fabricados a partir do Ryu de Wano e por isso Roger conseguia ouvi-los? Será que Roger ouvia o hack residual usado para fabricar os poneglyphs? Professor Johara 12. Isso seria algo bem interessante, hein, Lotus? De você conseguir gravar ali as suas ações, as suas falas através do hack. E, cara, isso seria algo tão interessante porque faria até mesmo com que aquelas palavras desconhecidas tomassem vozes, né? Tomassem consciência daqueles construtores que realmente ergueram os poneglyphs. Isso seria algo bem interessante porque abriria mais um caminho de que o hack ele não é só na base da pancada, né? Ele também poderia ser levado até mesmo algo relacionado à força em Star Wars.
que você consegue sentir os ecos da força. Se vocês jogaram Star Wars The Fallen Order, é um nome gigante, mas se vocês jogaram esse jogo, vocês percebem que ali o personagem principal, ele consegue sentir ecos na força, né? Ele consegue encostar no objeto e poder realmente sentir o que aquela pessoa que era dona daquele objeto tinha de sentimento, tinha de apego com aquilo, e isso fazia com que o personagem se ligasse ainda mais àquelas ações. E eu acho que possivelmente esteja conectado àquele sentimento, ao criador ali dos poneglyphs, o que fez com que o Roger pudesse realmente ouvir os poneglyphs. Então faz muito sentido entender ali que o Ryo tinha ali um apego relacionado aos poneglyphs e também ao hack que o Roger conseguia identificar. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, desse professor de Ohara. Tem mais perguntas sobre One Piece? Cara, é muito simples, é só você participar das nossas perguntas e respostas. Quando a aba de comunidade aparecer ali a arte, é só você mandar a sua perguntinha sobre as questões. Eu sei que tem muito canal de One Piece falando por aí, muitos canais famosos, e às vezes as suas perguntas não aparecem por lá. Então vocês podem mandar as suas perguntas por aqui, que a gente vai comentando, vai discutindo e cada vez mais vai fomentando a comunidade de One Piece no YouTube. E se você chegou até aqui nesse vídeo, deixe a hashtag Roger e Poneglyphs. Sim, porque cada comentário, cada hashtag, cada curtida ajuda pra caramba o canal do Geek Brasil. E quando você reage aos vídeos, você traz mais fãs de One Piece até aqui no canal. Isso é tudo, pessoal! Valeu!